A segunda parte daquilo que comecei a falar, os frutos da justificação, os 3 frutos da justificação, Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 4, nós falamos sobre a paz com Deus, né? Há uns dias atrás, e hoje nós vamos falar sobre o acesso à sua presença. Aos Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 4, que nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso a esta graça é o acesso à presença de Deus, é o acesso à comunhão com Deus. Paulo usa a palavra graça porque esse acesso só é possível por meio da graça. Ele não é possível de nenhuma outra forma, de nenhuma outra maneira. Nós só podemos ter acesso a Deus, só podemos ter paz com Deus, como falamos anteriormente, e só podemos ter acesso à sua presença justamente por causa dessa graça. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Adão e Eva, eles possuíam um acesso ilimitado à presença de Deus. Quando eles estavam no jardim, vivendo a perfeição de tudo que Deus fez, toda a criação, eles tinham um acesso ilimitado à presença de Deus. Era um acesso não só espiritual, era um acesso material, era um acesso físico, né? Deus, a Bíblia diz que Deus andava com Adão no jardim, ele tinha um acesso físico à glória de Deus. Ele passeava, Deus passeava no jardim com Adão. Adão estava na presença gloriosa de Deus e conversava com Deus e dialogava com Deus. E Deus todos os dias, a Bíblia diz que Deus todos os dias ia na viração do dia, no final do dia, Deus ia para conversar com Adão. Então Adão tinha um acesso limitado à presença de Deus. Porém, após a queda, após o pecado, após eles transgrediram a lei de Deus, que era a proibição de comer do fruto daquela árvore, né, do conhecimento, do bem e do mal, após o homem pecar, ele caiu, então ele sofreu as consequências. As consequências da desobediência, da transgressão da lei de Deus. E a consequência imediata foi a morte espiritual. Ele morreu espiritualmente, né? E o julgamento, a morte física, ela foi adiada, né? O julgamento da morte física, ou seja, da morte do corpo, ele foi adiado, mas a morte espiritual foi instantaneamente. Deus, ele morre espiritualmente quando ele peca, né? E a consequência do pecado, essa morte espiritual, foi essa separação de Deus. O homem, quando ele peca, né, ele tenta fugir da presença de Deus, né? Veja que a Bíblia diz que eles tentaram se esconder, eles perceberam a nudez, que eles estavam nus, então eles tentam se cobrir com folhas e tentam fugir, tentam se esconder no jardim da presença de Deus, tomados pela vergonha. Então, e essa é uma consequência, do pecado. Essa tentativa do homem de fugir de Deus. Nós até hoje
no nosso corpo, naquilo que somos, na nossa concepção, naquilo que nós somos. Até hoje o homem tenta fugir de Deus, nossa mente tenta fugir de Deus, nossos desejos, nossos corações, está tentando fugir de Deus, tentando fugir da presença de Deus, tentando fugir da palavra de Deus, tentando fugir da ideia de Deus, da divindade, da existência do Criador. Então, esta é uma consequência natural do pecado, da queda, essa tentativa de fugir, de se esconder de Deus. Os homens que não foram iluminados pelo Evangelho estão tentando fazer hoje e sempre exatamente isso: é fugir de Deus, é se esconder de Deus. A ideia de um Deus Criador, soberano, detentor de todo o poder, Criador dos céus e da terra, que tem nas suas mãos o poder sobre o mundo, sobre as almas dos homens, tem o poder sobre o controle da história do homem, o Deus que predestina os homens, este Deus que está controlando a história, tudo isso. O homem tenta fugir, tenta negar, o homem tenta fugir do bem, da obediência a Deus. Ele ouve a verdade, ele sabe o que é o bem, ele tem consciência do bem e do mal, mas ele tenta fugir, está tentando fugir. Essa é uma consequência natural, né? O homem, aquele que nasceu de novo, da água do Espírito, tem o discernimento do Espírito, ele conhece essa lei, né? Ele conhece muito bem essa lei, o que Paulo chama de lei, né? Que é uma inclinação, que é essa tentativa de fugir de Deus. O homem que é espiritual, ele nasceu da água do Espírito, pelo poder do Espírito de Deus, não é? Ele tem a plena consciência disso. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18, ele começa a falar que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este faço, né? Ele diz: eu vejo essa lei em mim, na minha consciência, no homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, na minha natureza humana, uma outra lei, que ela está trabalhando com outra lei, com o meu entendimento, e que ela me prende debaixo do pecado. Então o homem espiritual, ele entende, ele sabe, ele percebe, ele conhece essa natureza pecadora, e ele conhece essa inclinação, e ele percebe essa tentativa do seu coração, da sua mente, de tentar fugir de Deus, de tentar escapar da vontade de Deus, de tentar escapar de Deus. Então essa é uma consequência da natureza caída do homem, que nós herdamos de Adão. Então, isso de fugir, de se esconder, né? Então, o homem só pode, isso revela que o homem só pode ser salvo se os seus pecados forem cobertos e se a sua vergonha for removida. O homem só pode ser salvo, nós só podemos ser salvos se os nossos pecados forem cobertos. Eles precisam ser cobertos. E a nossa vergonha, que é a consequência do pecado, ela precisa ser removida. Os homens que estão cegos nas trevas e no pecado, um dia eles vão ficar profundamente, tremendamente envergonhados quando eles chegarem na presença de Deus, quando eles entrarem na presença de Deus, porque eles vão entrar na presença de Deus sem cobertura, eles não vão estar cobertos pelo sangue precioso de Cristo, eles não vão estar cobertos pela justiça de Cristo,
eles vão se apavorar quando eles virem a glória de Deus, quando eles enxergarem a glória de Deus. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 2, o profeta Isaías, ele diz que os homens vão procurar buracos para se esconder quando Cristo voltar com sua glória. Quando eles contemplarem a glória de Deus, eles vão procurar as covas, os buracos, as cavernas, para entrarem dentro, quando eles virem a glória do Filho de Deus. Porque vão estar tomados de vergonha e de desespero. Hoje eles não estão assim, hoje eles estão se divertindo com o pecado, eles não buscam a Deus, eles não temem a Deus, eles desprezam a Deus. O mundo é muito divertido, o pecado é divertido, e o pecado não lhes traz nenhuma vergonha, a não ser quando eles sofrem consequências na família, no casamento, quando eles têm problemas diante das pessoas, mas essa vergonha é uma vergonha que eles sentem diante das pessoas, diante da sociedade. Mas um dia eles vão ficar aterrorizados, cheios de pavor. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa da vergonha diante de um Deus santo e justo, que vai se manifestar em tremenda glória e em tremendo poder. Então nós só podemos estar na presença de Deus cobertos. E as Escrituras, elas mostram isso para nós. Depois da queda, depois do pecado lá de Adão, o homem perdeu o acesso à presença de Deus. Esse acesso, ele não foi mais possível, nem espiritualmente e nem fisicamente. E a Bíblia é maravilhosa porque as Escrituras mostram que o quão difícil era e o quão perigoso era o homem entrar na presença física da glória de Deus. Porque a glória de Deus no Antigo Testamento, ela foi manifesta de forma física, de forma presencial. Como isso? Nós vemos, por exemplo, Moisés no Monte Sinai e o povo de Israel diante do Monte Sinai, quando a glória de Deus desceu sobre o monte. Aquilo era a presença física, uma manifestação física da glória de Deus. Não era uma manifestação meramente espiritual, era uma manifestação física. A glória de Deus desce sobre o monte. E aí nós sabemos, o monte, a Bíblia diz que o monte tremia, a terra tremia. Havia relâmpagos, trovões, havia um zunido, um som de buzina muito alto, não é? Que vinha aos ouvidos, que deixou o povo de Israel apavorado, aterrorizado. E eles, para chegar ao pé do monte, porque Deus disse que ninguém ultrapassasse os limites, Deus pôs limite aos pés do monte. Disse para Moisés: avisa o povo para não ultrapassar esses limites, avisa o povo para não passar, porque quem passar vai ser morto. Não pode passar nem homem nem animal, ninguém pode passar. Só Moisés e Arão podiam subir o monte. E para chegar ao pé do monte, ao limite que Deus impôs, eles tiveram que passar por um processo de purificação. Eles tiveram que se purificar, tiveram que se lavar, tiveram que fazer sacrifícios de purificação para conseguir chegar ao pé do monte. Não é nem no monte, no pé do monte, as margens dos limites que Deus impôs. E mesmo quando eles chegaram, e quando eles viram aquela manifestação da glória de Deus sobre o monte, a Bíblia diz que havia trevas, havia relâmpagos, havia um fogo, uma fumaça, tinha trevas, tinha relâmpago, tinha uma luz como de fogo ardendo e queimando sobre o monte. E o zunido e o monte tremendo, eles ficaram apavorados, porque eles começaram a andar para trás, eles começaram a se afastar. Disseram para Moisés: vai lá você, Moisés, nós não iremos. Vai lá e fale, converse com Deus e diga as palavras que ele disser, o que ele falar,
e o que ele disser nós faremos, mas nós não iremos lá. Vá você lá, Moisés. Apavorados com a presença física da glória de Deus. Depois disso, havia também uma outra forma de Deus manifestar a sua glória fisicamente no mundo, que era no tabernáculo, no lugar santo dos santos. A Bíblia diz que a presença de Deus, ela descia naquele lugar, em cima da tampa do propiciatório, onde era aspergido o sangue, e a fumaça com incenso. O sacerdote tinha que entrar com incenso lá dentro, ele não podia entrar sem incenso, então havia fumaça, o sangue que era aspergido sobre a tampa do propiciatório. Então a presença de Deus descia naquele lugar, mas isso só acontecia uma vez por ano, e havia uma série de recomendações. O sumo sacerdote, ele tinha que se abster de um monte de coisa. Ele não podia entrar lá se ele tivesse tocado em algum morto, ele não podia ter se contaminado com nada, ele tinha que se purificar, ele não podia ter nenhum pecado oculto, nenhum pecado encoberto, ele tinha que estar dentro dos requisitos, cumprir todos os requisitos do ritual, das vestes, a purificação das vestes. Ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, ele tinha que purificar tudo com sangue, as próprias vestes que ele entrava, ele tinha que entrar lá com o sangue do sacrifício que ele havia oferecido lá fora. Ele não podia entrar lá sem o sangue. Então era uma situação assim, o povo se alegrava como sabia que a presença de Deus estava ali, mas era um negócio perigoso, era arriscado, tinha que estar realmente em santificação, porque se não tivesse, morreria. Tá? E eles já tinham visto o que era a ira de Deus contra o pecado, contra a desobediência, porque os próprios filhos de Arão, os outros filhos mais velhos de Arão, foram mortos porque entraram lá dentro despreparados, ofereceram fogo estranho. A Bíblia diz que Deus mandou fogo que saiu do altar, do incensário, e os queimou. Eles foram queimados lá dentro. Temos também o episódio do motim de Corá, dos filhos de Corá, que se juntaram, Corá e Abirão, se juntaram para poder fazer um motim contra Moisés, e eles se reuniram na tenda, na porta da tenda da congregação, na tenda do encontro, e a Bíblia diz que Deus mandou fogo que saiu lá de dentro do tabernáculo, lá de dentro da tenda, e os consumiu e os matou. Então a presença de Deus estava ali, mas era muito perigoso, era muito arriscado. Eles viviam, ao mesmo tempo que eles tinham a alegria de saber que Deus estava com eles e eles seriam vitoriosos porque Deus estava com eles, mas eles tinham medo. Eles tinham medo da presença física de Deus, porque essa presença física de Deus poderia consumi-los se eles não estivessem cumprindo todos os rituais de purificação e de santidade exigidos pela lei. O próprio Moisés tentou ver a glória de Deus, a glória física, a manifestação física da glória de Deus, porque Deus é Espírito, não é? Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus não é de carne, de osso, Ele não é matéria, não é? A Bíblia diz que Deus tem olhos, que Deus tem mãos, que Deus tem pés, mas isso são metáforas, porque Deus na verdade Ele é Espírito, mas Ele manifestava no passado uma glória e um poder físico
real, ou seja, que agia no mundo físico, que provocava reações no mundo físico. E essa presença física, essa manifestação física da glória de Deus, era muito arriscado para os homens. Moisés quis ver essa glória, quis contemplar a glória de Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, não é possível. Não há homem que olhe para a minha glória, enxergue a minha glória e fique vivo, e que permaneça vivo. Então nós vemos o quão maravilhoso foi a experiência, quão maravilhosa foi a experiência de Adão, de Adão e Eva no jardim, porque eles tinham acesso a essa presença física de Deus, não morriam, porque estavam na perfeição de Deus. E Moisés, que foi um homem que Deus escolheu, que Deus chamou, um homem que conversava com Deus cara a cara, como a Bíblia diz, um homem justo e reto. O próprio Deus disse para Arão e para sua irmã Miriam, quando eles também se rebelaram contra Moisés e começaram a falar coisas contra Moisés, o próprio Deus diz: quem é como Moisés entre os filhos de Israel? Quem é como Moisés, homem reto e justo, e que fala comigo cara a cara? Mas este homem não pôde contemplar a glória física de Deus. Deus disse: a manifestação física da glória de Deus. Por quê? Porque não há quem fizesse isso e sobrevivesse. Então, o que a Bíblia mostra é uma separação entre Deus e o homem, uma separação intransponível entre Deus e o homem. O homem não pode entrar na presença de Deus, um Deus santo e justo, perfeito. O homem pecador não pode entrar na presença do Deus santo e justo, não pode ter acesso. O acesso foi perdido. É por isso que quando o homem peca, ele é expulso do jardim, ele é colocado para fora, ele é tirado da presença de Deus e colocado para fora, ele é lançado nas trevas, longe da presença de Deus. E uma espada flamejante é colocada rodeando o jardim, para que o homem não retornasse mais, para que ele não voltasse mais, porque ele não poderia mais estar na presença de Deus. Foi separado, o pecado separou. Então nós vemos que no tabernáculo havia uma cortina, na verdade eram cortinas, né? Porque ela era muito espessa, ela era muito grossa. Era uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos. Isso é uma demonstração clara de separação, de que o homem não podia entrar na presença de Deus. No lugar onde a glória de Deus descia, aonde havia a manifestação física da glória de Deus, o homem não poderia entrar. Ele não tinha acesso. Só um homem na terra tinha acesso, que era o sumo sacerdote, e ainda assim, uma vez no ano, e tinha que cumprir todos os requisitos, porque senão era morto lá dentro. Então havia uma separação, por quê? Porque Deus é santo dos santos, e o homem não pode ter acesso a um Deus santíssimo. Então Paulo está dizendo em Romanos capítulo 5 que agora nós temos acesso a esta graça, que agora nós temos acesso a esta graça, agora nós temos acesso a presença de Deus, nós temos acesso a Deus. Veja, a separação física que havia, da manifestação física da glória de Deus, que havia no Antigo Testamento, ela é uma representação
dessa impossibilidade do homem chegar a Deus. O véu, a cortina do tabernáculo, do templo, era Deus dizendo: vocês não podem entrar aqui. Vocês não podem entrar aqui. Vocês não podem chegar até mim. Aquilo já era a misericórdia de Deus. Já era uma misericórdia. Já era Deus manifestando misericórdia. Já era Deus mostrando que Ele estava empenhado em manter uma comunhão com os homens, mas os homens não podiam entrar diante da presença dele. Eles não podiam chegar. E quando é que isso termina? Quando essa barreira é derrubada? No Gólgota, no lugar chamado Caveira. Foi ali que Deus derrubou a muralha da separação. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Homens com as suas mãos, aquela cortina era tão grossa, não é a cortina das nossas casas, aquela cortina era tão grossa, era feita com peles de animais, era tão espessa que os homens não conseguiriam rasgar com as suas mãos. Mas quando Cristo morre, para a manifestação física da separação que estava sendo quebrada, tirada, rasgada, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Nós temos agora acesso. Nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos acessar a sua graça, a sua bem-aventurança. Nós podemos nos comunicar com esses atributos, os atributos de Deus, do seu caráter, os atributos que são comunicáveis, os atributos comunicáveis de Deus, como o seu amor, a sua benignidade, a sua paz, o seu poder, a sua graça. Nós podemos agora, nós temos acesso. Como isso foi conquistado? Foi conquistado na cruz, no Gólgota, no Calvário, com a morte de Cristo. Nós temos acesso. Nós temos um acesso espiritual, não propriamente, não um acesso físico, mas um acesso espiritual à glória de Deus, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. É através do Espírito Santo de Deus que nós temos acesso a essa graça. É o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, os versículos mais adiante, ele nos diz, vamos ler aos Romanos, no capítulo número 5, ele diz, vou ler a partir do versículo 1, sendo pois justificados pela fé, ou seja, aceitos, declarados justos pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 5 agora. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos acesso agora por meio do Espírito Santo de Deus. Uma promessa que foi feita e que foi feita na boca dos antigos profetas. O profeta Joel, quando profetizou e disse, Deus disse pela boca do profeta, dizendo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, os velhos terão visões, e derramarei do meu Espírito
a carne, como também o próprio Jesus disse em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, ele nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, mais adiante, ele diz, versículo 14: se pedis alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nós temos acesso agora, por meio daquilo que Cristo fez, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, aquele obstáculo, aquele impedimento que havia, foi tirado, foi removido. E agora nós temos então acesso a esta graça. E Paulo diz: e nós temos acesso, e ele diz: e estamos firmes. Estamos, você está firme? Você está firme nessa graça? Ele diz: estamos firmes nessa graça. Estamos firmes. Nós obtivemos isso por meio de Cristo, esse acesso, e nós estamos firmes. Não é como antes, que eles dependiam de um intercessor, de um sumo sacerdote, que eles dependiam de outras coisas, que estavam assim em grande receio, em grande perigo de em algum momento eles perderem o acesso a Deus e até mesmo perderem as suas próprias vidas. Não, agora não é mais assim. Agora nós estamos em Cristo. Nós temos acesso a essa graça e nós estamos firmes, ou seja, nós não podemos ser tirados dela mais. Nós não podemos ser removidos dela. Nós não perdemos aquele que nasceu de novo da água do Espírito, né? Assim como o homem, não biologicamente, ele não nasce por sua própria vontade, também espiritualmente ele não nasce pela sua própria vontade, mas ele nasce pelo poder e pela ação desse Espírito, que dá acesso ao Pai, acesso à presença dele, e por isso não pode ser removido, não pode ser tirado. Por isso Paulo diz: estamos firmes nessa graça, nós estamos seguros nessa graça, porque não podemos ser removidos dela, e podemos então desfrutar de todas as bem-aventuranças que são provenientes dessa graça. Paulo fala um pouco disso também na Epístola aos Efésios. Na Epístola aos Efésios, capítulo número 3. É nessa confiança, é baseado nessa confiança, nessa firmeza dessa graça, que em Efésios capítulo 3, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala, ele confidencia a sua oração que ele fazia a Deus de intercessão pelos Efésios, quando ele diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra dão nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder
pelo Espírito, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estamos arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso é um privilégio incalculável que está disponível agora para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que creem no Filho de Deus, na sua justiça, que acreditam que são aceitos e justificados na eternidade, desde a eternidade, por toda a eternidade, para toda a eternidade. Está disponível essa bênção que apenas alguns homens no passado poderiam ter, mas que agora a igreja, eleita soberanamente pelo Deus eterno, que escolheu homens de todos os povos, tribos, raças e línguas, que elegeu e que os resgatou pelo seu poder e que os trouxe da treva para a sua maravilhosa luz, deu a eles acesso à sua glória, à sua presença. Você está firme nisso? Aleluia. Você tem acesso a isso? Aleluia. Você sente isso no seu coração? Aleluia. Você desfruta desse amor tão abundante? Como Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. A esse a glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Você está firme nessa graça? Você tem acesso a essa graça? Cristo habita em você assim, no teu coração? Você sente que tem acesso a Deus? Ou Deus para você ainda é alguém incompreensível, estranho, que faz coisas estranhas, que você não entende bem o que Ele faz? Quem é Deus para você? Quem é Cristo para você? Você sente o seu amor abundante em seu coração, em sua alma? Cristo habita pela fé em seu coração? Porque aqueles que foram justificados, eles têm acesso agora, nessa grandeza, nessa magnitude, nessa profundidade, nessa extensão, está disponível para eles. Eles podem entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, sempre que quiserem. Não é uma vez por ano, não é um momento, não é só quando as coisas estão indo bem, quando eu não tenho enfermidade nenhuma no corpo, ou quando eu não tenho nenhum problema na minha vida, não tenho nada para me afligir, para me incomodar. Não, é sempre. Eles têm acesso sempre à presença de Deus. Então este é o benefício que é decorrente da justificação, é fruto da justificação, da regeneração.
desse nascer de novo, desse ser declarado justo e aceito diante de Deus. É crer com fé, com todo o seu coração, com toda a sua alma, sem duvidar, sem vacilar. Entende isso? Isso é o fruto da justificação. É esse acesso à presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus habitar em seu coração, em sua alma, em sua mente. Isso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz, é por meio da graça. O homem não pode, de nenhuma forma. Ele não podia antes, ele não pode agora ter acesso à presença de Deus, essa comunhão espiritual. Porque quando nós falamos acesso à presença de Deus, nós estamos falando dessa comunhão espiritual com Deus. E você desfrutar desse amor, dessa paz, dessa alegria. Esse acesso, ele é o anteposto daquilo que nós vamos desfrutar no céu perfeitamente. Lá no céu não vai haver nada para desafiar essa bênção, essa bem-aventurança. Não vai ter pecado, não haverá morte, não haverá choro, não haverá lágrimas. Lá não se fazem enterros, lá não se tem velórios, lá não precisa nem do sol, porque a própria glória de Deus é que ilumina o mundo. Esse acesso à presença de Deus, ele é um antecurso dessa glória do céu, que nós já começamos a desfrutar aqui neste tempo presente. Esse acesso, essa presença espiritual de Deus, essa inserção no reino de Deus, no reino espiritual de Deus, agora, e ele já é as delícias, o princípio das delícias que nós vamos desfrutar perfeitamente lá no céu, na presença de Deus. Nós vamos desfrutar da presença física de Deus. Está entendendo? Isso eu vou falar no próximo tópico, que é a esperança da sua glória. Nós vamos ter acesso à presença física, não só espiritual, à presença física. Nós vamos ser transformados. Para que isso aconteça, nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo imortal. Seremos transformados, como diz Paulo, no capítulo 15, num abrir e fechar de olhos. Aquilo que é corruptível vai se transformar na incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai ser transformado na imortalidade. Receberemos novos corpos. Para quê? Para entrarmos na presença física de Deus novamente, como Adão tinha no passado e que foi perdida. Mas agora, neste momento, neste tempo, nós já podemos, os que creem em Cristo, os que têm fé nele, que foram eleitos soberanamente por Deus, escolhidos na eternidade antes da fundação do mundo, e que receberam a fé para crer em Cristo como sua justiça diante de Deus, esses sim têm acesso a essa presença, acesso a essa graça, e permanece firme, e permanecerá firme nela até o fim.
glória de Deus, o antegozo da glória de Deus. Que nós possamos, como disse Paulo, rogando aqui em oração, que Cristo possa, o amor de Cristo possa ser derramado em nossos corações de forma transbordante, de forma abundante, Cristo habitando pela fé plenamente em nossos corações, estarmos tão arraigados, não é? É como uma raiz, né, de uma árvore. Você vê, né, a árvore, ela cai com as tempestades, né? Mas é muito difícil a raiz da árvore ser arrancada, né? A raiz, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a raiz permanece lá, porque ela produz, ela cresce profundamente, porque ela cresce para cima, ou ela cresce para baixo, para se dizer, entre aspas. Então, arraigados no amor de Deus. É assim que nós temos a presença de Deus, a presença de Cristo. O coração está arraigado nesse amor, com raízes muito profundas. Então esse amor, ele não é um pouco superficial, ele não é momentâneo, não é uma presença que ora eu sinto que eu estou, ora eu sinto que eu não estou. É profundo. É como o salmista diz no Salmo 1, né? Que é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. As suas raízes, elas vão para o ribeiro. E pode vir as calamidades, vem o tempo da sequidão, mas ela permanece verde, ela permanece frutífera, porque as suas raízes são profundas. Ela tira a sua vida lá das profundezas do ribeiro. Ela tem vida sempre, sempre. Os ímpios não são assim. Ele diz: o ímpio é como a moinha, é como a palha que o vento lança de um lado para outro. O justo é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e o seu caminho é próspero. Agora, os ímpios não são assim. Ele diz: os ímpios são como a palha que o vento sopra de um lado para outro. Aquele que está na presença de Deus, na presença do Senhor, que está arraigado no seu amor, que o Espírito Santo de Deus derramou e derrama abundantemente. O seu amor em seu coração, ele tem acesso contínuo à presença de Deus. Ele tem uma alegria contínua, uma alegria indizível, cheia de glória, uma alegria que não tem fim, né? É uma alegria que não tem fim. Sente tristeza, mas nem a tristeza é mais como era antes. Nem a tristeza é como era antes. Nem as aflições do mundo é como era antes. Elas não aterrorizam a alma. Elas não têm poder de devastar a alma, de massacrar a alma. Elas não têm mais esse poder. Por quê? Porque o amor de Deus está ali, sempre queimando, sempre ardendo no seu coração.
É por isso que Paulo, quando fala aos romanos, ele está falando desse amor. Ele está falando desse amor constante, esse fluxo constante do amor de Deus no coração, derramado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, coisa maravilhosa é isto. Isso não é uma utopia, isso não é uma invenção. Eu estou falando para vocês aqui coisas da minha cabeça, da cabeça de homem algum. Isso não é Paulo falando. Isso está por toda a Escritura, é revelada por toda a Escritura e é confirmada na vida daqueles que verdadeiramente creram em Cristo. É confirmada na vida daqueles que verdadeiramente creram em Cristo e que agora têm acesso à sua presença, acesso a sua graça. Que o Espírito Santo de Deus pode e queira falar melhor em cada um dos nossos corações e que essa alegria e esse amor transbordem abundantemente em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé.